E na série Fala FETRAF de hoje, dentro da edição especial sobre a pauta de reivindicações de 2026, teremos o coordenador-geral da FETRAF-RS, Douglas Sense, falando sobre as propostas da federação sobre o Plano Safra, Proagro, PGPAF e renegociação das dívidas dos agricultores. No processo de negociação da pauta desse ano, tem alguns temas que são imediatos e que a gente pretende dialogar, inclusive, para ter algum avanço já no anúncio do Plano Safra, que acontece agora no final de maio, início de junho. Um deles é em relação às próprias linhas de financiamento, o tema do crédito. Há uma necessidade da gente reduzir o custo do crédito, embora ainda tenhamos uma taxa Selic de 15%, uma taxa bastante alta, a gente reconhece o esforço do governo de subsidiar dos 15% mais o custo do banco para a taxa que o agricultor paga, tem uma boa diferença. Por outro lado, entendemos de que é necessário garantir que o agricultor tenha as condições para produzir. E nesse sentido, se soma o custo de acesso ao seguro agrícola ao Proagro, um custo que tem sido bastante alto no último período, fruto também dos problemas que todo mundo sabe que nós tivemos no Proagro, né, e os bons acabam pagando a conta também. Então, no Proagro, a demanda é por reduzir custo, ampliar a cobertura e ampliar a garantia de renda. Nós tivemos um teto estabelecido de garantia de renda, que hoje está em R$ 9.000. Avaliamos de que precisa redesenhar esse tema da renda, não tem um agricultor que consiga sobreviver minimamente com R$ 9.000 de renda no ano, isso se for o valor cheio que ele passa a acessar. Para além do tema do crédito, do Proagro, tem o Garantia de Preços da Agricultura Familiar, o PGPAF, que está vinculado aos financiamentos. Ocorre que no governo Temer, nós tivemos uma afixação de um teto de recursos por agricultor. Então, os agricultores que têm problema de preço, e nós estamos vivendo uma época de redução de preços, fica limitado a R$ 5.000 no custeio e R$ 2.000 no investimento. Então, não é justo que se tenha uma política de garantia de preços se ela tem um limite tão baixo para os agricultores familiares. Um equívoco do governo Temer que precisa, de forma urgente, ser revisto. Obviamente que de lá para cá passaram um conjunto de governos, né? A gente não teve problema de preço em outros momentos, mas agora, quando precisa, né, que também a gente se dá por conta da dificuldade que tem essas limitações. E tem um outro tema que é o tema do endividamento. Nós tivemos uma medida que foi importante, aqueles 12 bilhões para os agricultores que tinham dívidas em atraso ou que tinham operações renegociadas, mas tem um conjunto de agricultores com situação de endividamento em dia. Muitos agricultores que fazem um financiamento para pagar outro, que tem aumentado o volume da dívida, e nós vivemos um momento em que a margem de renda é uma das menores da história, né? As corporações vão ajustando a dinâmica produtiva, custo de produção alto, os preços, né, numa relação internacional abaixo daquilo que a gente espera, e isso oferece uma condição difícil para o agricultor cumprir com os seus compromissos. Então, a gente precisa de uma política de renegociação de dívidas para que a gente consiga amparar esses agricultores que têm problema. O tema das dívidas é sempre um tema espinhoso, não é fácil de negociar. A gente não tem grandes expectativas de que consiga produzir uma negociação nesse sentido, mas na relação de representação do agricultor, obviamente que é papel nosso, né, de propor para o governo, de cobrar, insistir para que tenha uma medida nesse sentido, né, inclusive, obviamente, olhando para o conjunto da nossa pauta. Nós já estamos em processo de negociação desses pontos, o tema do Proagro já é há alguns anos que a gente vem negociando, é importante reconhecer que nós tivemos avanços importantes, né? Embora tenha um custo alto, a baixa cobertura, nós estávamos a ponto de privatizar o Proagro, de jogar para seguradoras privadas, que todo mundo sabe que não funciona, não dá certo, e o agricultor não teria mais acesso. Conseguimos salvar
O Proagro ainda tem problema de acesso irregular, precisam consertar essas questões, né? Mas precisamos tornar ele mais acessível para que o agricultor possa utilizar de fato e ele possa cumprir com a sua missão. No último período, nós conseguimos ampliar o acesso, isso deu conta de garantir que boa parte dos agricultores que estavam fora pudessem ser incluídos, né? Agora precisamos avançar nessa perspectiva de reduzir o custo, ampliar a cobertura, garantir renda e assim por diante. Então, é o esforço que a gente está fazendo no processo de negociação já no início desse ano, mas que vem ainda do ano passado.